Imagine se o maior símbolo de justiça do mundo, de repente revelasse que tudo aquilo era uma mentira. E se o herói que sempre lutou pela liberdade, dissesse, de forma fria e calculada, Hail Hydra. Foi exatamente isso que aconteceu. E quando essa cena apareceu nos quadrinhos da Marvel Comics, milhões de fãs simplesmente não acreditaram no que estavam vendo. Porque o homem que disse essas palavras era ninguém menos que Capitão América. Sim, o herói criado por Joe Simon e Jack Kirby. O símbolo que enfrentou o nazismo desde os anos 40, parecia agora ter se tornado parte da organização mais cruel do universo Marvel, a Hydra. Mas como isso aconteceu? Para entender essa virada chocante, precisamos voltar um pouco no tempo. Durante décadas, Steve Rogers, o verdadeiro nome do Capitão América, sempre representou a esperança. Um garoto fraco de Brooklyn que se voluntariou para um experimento militar e se tornou um supersoldado graças ao lendário soro do supersoldado. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, enfrentou tiranos, salvou o mundo inúmeras vezes e se tornou o líder dos Avengers. Mas em 2016, a Marvel decidiu fazer algo que ninguém esperava. Na HQ Captain America Steve Rogers No. 1, escrita por Nick Spencer, uma revelação mudou tudo. Em uma cena aparentemente simples, Steve Rogers olha para um agente e diz calmamente, Hail Hydra. A internet explodiu. Fãs ficaram furiosos. Outros ficaram confusos. Alguns simplesmente se recusaram a acreditar. Como o maior herói da Marvel poderia ser um agente da Hydra? Mas a verdade era ainda mais perturbadora. Essa não era apenas uma versão alternativa ou um clone, segundo a história. Steve Rogers sempre foi Hydra. Ou pelo menos, era isso que parecia. A explicação envolvia um dos objetos mais poderosos do universo Marvel. O cubos cósmicos, menos artefatos capazes de alterar a própria realidade. Uma entidade criada a partir desse poder, chamada Kobik, acabou reescrevendo a história do Capitão América. Na nova realidade criada por Kobik, Steve Rogers cresceu acreditando que a Hydra era a verdadeira força que salvaria o mundo. Isso transformou completamente sua personalidade. O homem que antes lutava contra tiranos agora acreditava que ordem absoluta era a única forma de salvar a humanidade. E assim, nasceu a versão mais perturbadora do Capitão América que os fãs já viram. Um líder frio, calculista e incrivelmente inteligente. Mas o pior ainda estava por vir, porque Steve Rogers não era apenas um agente da Hydra, ele estava prestes a dominar o mundo inteiro. E os próprios Vingadores nem imaginavam o que estava acontecendo. Enquanto o mundo continuava acreditando que o Capitão América era o maior herói da Terra, Steve Rogers estava secretamente construindo o maior plano de dominação da história da Marvel Comics. E o mais assustador, ele estava fazendo tudo perfeitamente. Aos poucos, Rogers começou a manipular eventos globais, infiltrando agentes da Hydra em posições estratégicas. Governos, exércitos, tecnologia, tudo estava sendo controlado nas sombras. E então veio um momento em que o mundo inteiro percebeu que algo estava errado. Durante uma crise global, o Capitão América assumiu o comando das defesas da Terra, mas em vez de salvar o planeta, ele executou seu verdadeiro plano. Ele isolou os heróis no espaço usando uma barreira energética gigantesca, prendeu vários campeões da Terra na chamada Dark Force Dimension, e deixou o planeta completamente vulnerável. Sem perceber, os próprios heróis tinham sido neutralizados. Então Steve Rogers finalmente revelou sua verdadeira face. Ele tomou controle dos Estados Unidos e transformou o país em um regime dominado pela Hydra. Essa história se tornou um dos eventos mais controversos da Marvel. Secret Empire. No novo mundo de Rogers, resistência era crime, heróis eram caçados, e o símbolo da liberdade agora representava a tirania. Mas mesmo no meio da escuridão, ainda existia esperança. Alguns heróis conseguiram escapar, entre eles estavam membros dos Avengers e dos Champions. Eles descobriram algo surpreendente. O verdadeiro Capitão América ainda existia. Dentro do cubo cósmico, havia uma versão pura de Steve Rogers, o herói que sempre lutou pela justiça. E quando essa versão finalmente retornou, o confronto foi inevitável. Capitão América contra Capitão América, herói contra tirano. No final, o verdadeiro Steve Rogers derrotou sua versão corrompida e restaurou a realidade. Mas a pergunta que ficou na mente dos fãs foi assustadora. E se o símbolo da liberdade pudesse realmente se tornar um tirano? Essa história provou algo que poucos imaginavam. Até mesmo os maiores heróis podem se tornar os maiores vilões, dependendo de quem controla a história. E talvez seja exatamente por isso que essa versão maligna do Capitão América continua sendo uma das mais perturbadoras de toda a Marvel. Porque ela mostra que, às vezes, o maior perigo não vem dos vilões, vem dos heróis em quem confiamos.